Meus queridos irmãos e irmãs, professores, professoras, alunos, alunas, pais, mães da escola Dona Júlia Montenegro Magalhães, paz e esperança para todos. Eu sou o Padre Paulo Henrique e foi-me pedido para fazer uma pequena conversa com vocês a respeito aí do Setembro Amarelo, esta campanha tão importante que está acontecendo no decorrer dos últimos dias. Gostaria muito de fazer esse momento de maneira pessoal, mas infelizmente, tendo em vista a situação, da pandemia e as restrições pelas quais ainda passamos, não foi possível. Quero desejar saúde e paz para todos. E, ao mesmo tempo, dizer que hoje falaremos aqui de maneira breve sobre um dos temas mais bonitos, a vida. Como é bom falar da vida. E por que é bom falar da vida? Porque a vida, minha gente, é o grande presente que Deus deu para todos nós. Como é bom viver. Como é bom estar neste mundo e como é bom saber que não nascemos fruto do acaso, mas somos fruto do amor de Deus, de um Deus que é vida, que é esperança e que é, sobretudo, misericórdia. Como disse a vocês, minha gente, a vida é um presente de Deus. Nós lembramos lá no livro do Gênesis, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, que Deus ele criou a vida. Para nós aqui, pouco importa as discussões científicas a respeito, de como o mundo foi criado, como a vida foi criada, como nós fomos criados. Mas de uma certeza cultivamos no nosso coração. E qual é a certeza que nós cultivamos? Que Deus, ele é o princípio de toda a vida. Tudo parte de Deus. Ele é, como dizia São Tomás de Aquino, a causa primeira de todas as coisas. Tudo que existe, tudo começa, tudo tem o seu fim em Deus. Então, ele é o princípio da vida. E lá o livro do Gênesis nos fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Capítulo 1 do Gênesis. Imagem e semelhança de Deus em que sentido? É como se Deus se colocasse diante, como se nós nos colocássemos diante de um espelho e diante de nós víssemos refletida a face misericordiosa de Deus. Então, para a gente, mas aí alguns poderiam dizer, mas padre, somos diferentes. E graças a Deus somos diferentes. Tanto é que a nossa impressão digital ela é única. Você não vai achar ninguém com a sua impressão digital neste mundo. E graças a Deus que nós somos únicos. E o fato de ser únicos é que realmente, meus irmãos e minhas irmãs, nos faz ter diante de nós esta exclusividade que nos vem do próprio Deus. A personalidade que nós carregamos, a nossa forma física pela qual Deus nos criou, tudo isso é dom. Tudo isso, para Deus, nós somos as pessoas mais lindas do mundo. E é por isso que nós devemos nos orgulhar disso, daquilo que Deus colocou em cada um de nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou porque Ele nos ama. Ninguém vem neste mundo, como eu disse anteriormente, fruto do acaso, mas nós somos frutos deste amor de Deus, que é vida, que é esperança e que é salvação para todos nós. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, ainda no livro do Gênesis, nós temos adiante um fato muito triste, quando Caim tirou a vida do seu irmão Abel, por inveja. Por inveja do próprio irmão, os dois não se entenderam e Caim tirou a vida de Abel. Naquele momento, a criação ela já se viu ameaçada, porque Deus não criou o homem para a morte, porque Deus não criou o homem para tirar a vida um do outro, mas Deus, ele nos deu a vida
para que nós pudéssemos conservar a vida que nós temos, mas ao mesmo tempo defender e respeitar a vida do outro. Porque no outro, que é meu irmão, que é minha irmã, Deus ali se faz presente. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, quando Deus dá para o seu povo os mandamentos, o quinto mandamento da lei de Deus nos pede isso: não matarás. E quando Deus fala de não matar, ele está falando que nós devemos respeitar a vida do outro, mas devemos respeitar também a nossa vida. Por que nós devemos respeitar a nossa vida? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Disso nós nunca podemos ou poderemos duvidar. Somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos ama com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações. Deus nos ama, Deus nos quer bem. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, lá no livro do Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 19, Deus fala assim para o seu povo: diante de ti eu ponho a vida e eu ponho a morte, mas você tem que saber escolher. Você escolhe matar, você vai morrer. Você escolhe viver, você vai viver. Então, viva e deixa viver. Isso aqui é muito interessante. Seja para o mal. Então, quando eu escolho fazer o bem, viver o bem, anunciar o bem, testemunhar o bem, meus irmãos e minhas irmãs, e que eu faço, ele depois será retribuído a mim em minha própria vida. Por outro lado, se eu também escolho fazer o mal, viver o mal, testemunhar o mal, esse mal que eu escolho também se voltará a qualquer momento para a minha própria vida. Então, temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. É preciso escolher pela vida, sempre, sempre, sempre pela vida e por tudo que diz respeito à vida. Nós, no nosso princípio cristão, a vida, ela deve ser sempre respeitada, desde o seu início até o seu declínio, porque a vida, ela é um grande presente que Deus deu para todos nós. Ninguém tira a vida de ninguém. E Jesus fala, e o próprio Jesus disse isso: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Justamente quando ele quis justificar a sua morte e morte de cruz. Passeando um pouquinho pelo Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que o Verbo de Deus se fez carne e veio habitar no meio de nós. Isso aqui é para nos mostrar que a vida, ela é tão preciosa aos olhos de Deus, que até Deus quis assumir a vida humana. E ele assumiu a vida humana através do seu Filho Jesus Cristo, quando fez com que Jesus assumisse a condição, uma carne humana, uma identidade humana. Deus não quis ficar lá do céu, dizendo o que a gente deveria fazer aqui na terra, mas ele assumiu a condição humana para ficar bem pertinho de todos nós e para mais uma vez nos mostrar o quanto a vida humana ela é preciosa. Então Deus se fez carne e veio morar no meio de nós. Jesus, na sua condição humana, ele deu vida, meus irmãos e minhas irmãs, a muitas pessoas. Ele perdoou os pecadores, curou a tantos o evangelho para que todos tenham vida e vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, nos diz o próprio Jesus. E o que é esta vida em plenitude que Jesus fala? É para dizer que todas as pessoas, para serem felizes neste mundo, elas precisam das condições básicas para sobreviver.
E o que é básico à sobrevivência de cada pessoa? Primeiramente, a fé. É preciso ter fé, acreditar num Deus, confiar em Deus. Depois, a saúde. É importante termos saúde para que nós tenhamos uma vida digna. É importante a educação. Aqui eu estou me dirigindo a professores, direção, pais e alunos de uma escola, para dizer que é importante também o processo de educação no ser humano. E é importante, meus irmãos e minhas irmãs, a moradia, ter uma moradia digna. É importante ter uma alimentação digna. Então, todos nós necessitamos daquilo que é básico para a nossa existência e para a nossa sobrevivência. Então, Jesus, ele fez isso. Ele não julgava ninguém, mas ele veio para, com o amor de Deus, mostrar às pessoas o quanto elas são amadas e queridas por Deus. Às vezes a sociedade julga, a sociedade tem os seus olhares perversos sobre algumas pessoas, e Jesus nos ensina que nós não devemos julgar, mas nós devemos amar, nós devemos acolher, pois foi assim que ele fez para todos nós. Jesus se apresenta lá no Evangelho de João, capítulo 14, como o caminho, a verdade e a vida. O caminho pelo qual nós devemos trilhar, a verdade pela qual nós devemos se orientar e seguir, e a vida pela qual devemos viver. Quando Jesus nos fala que ele é vida, mais uma vez ele está reafirmando que ele quer que todos tenhamos vida. Ele está reafirmando o quão é precioso o princípio da vida, desta vida em plenitude que Deus deu para todos nós. Agora, minha gente, na vida, nem tudo são. Ela tem as suas dificuldades. Os problemas existem. E quem não tem problemas nesta vida? Todos temos problemas. Todos passamos por momentos de dificuldades. Tem dia que a gente está cantando para os pássaros. Tem dia que a gente já amanhece o dia com muitos problemas para resolver. E problemas, eles são para serem resolvidos da melhor maneira possível, sabendo que todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos situações difíceis, seja com a família, seja no ambiente de trabalho, seja com os colegas na escola, aonde quer que seja, passamos por problemas. Agora, problemas, conflitos, eles devem ser resolvidos da melhor maneira possível. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de algumas coisas para resolver os conflitos, as quais agora quero apresentar a vocês. A primeira coisa que nós precisamos para resolver os conflitos é ter paciência com todas as situações da vida. Vocês já pararam para perceber que hoje nós não temos paciência com nada? Às vezes nós achamos que o mundo gira em torno da gente e que as coisas precisam acontecer no nosso tempo. Gente, vamos parar com isso. Nem tudo vai ser no nosso tempo, nem tudo vai ser no nosso jeito, nem tudo vai ser quando a gente quer. É preciso ter paciência para resolver os conflitos e as dificuldades da vida. Porque a paciência nos leva, a primeira coisa, a respirar fundo e a procurar os meios necessários para que as soluções dos problemas aconteçam a contento. Eu geralmente costumo dar esse exemplo. Uma criança, quando começa a caminhar, ela precisa cair várias vezes para poder se equilibrar e fazer uma caminhada a contento. Imagine aí se na primeira queda a criança desistisse de caminhar. Ela nunca conseguiria caminhar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim também somos nós. Nós não podemos desanimar diante dos primeiros conflitos e dos conflitos da vida, abaixar a cabeça e dizer, não tem mais jeito, não tem mais jeito, vão entregar os pontos. Não, tem jeito sim. Tenha paciência para resolver os conflitos da vida. Pela falta de paciência, acabamos fazendo uma tempestade num copo d'água. Pela falta de paciência, acabamos falando palavras agressivas,
com as pessoas que nós dizemos amar e querer bem. Pela falta de paciência, nós acabamos, meus irmãos, destruindo sonhos, sonhos que poderiam se tornar realidade se tivéssemos um pouquinho mais de paciência. Segunda coisa, esperar no tempo de Deus. Nem sempre o tempo de Deus vai ser o tempo da gente. Tem gente que às vezes faz uma oração hoje, um pedido a Deus e quer que amanhã as coisas aconteçam. Pode ser que aconteça e pode ser que não. Deus tem um propósito para nós e devemos esperar sempre pelo tempo dele. Nada no nosso tempo, tudo no tempo de Deus. Segunda coisa, sempre recorrer ao diálogo e nunca à ignorância. Oh, minha gente, a sociedade de hoje precisa novamente retomar a dimensão do diálogo. Tantas coisas que nós poderíamos resolver com um simples diálogo, e às vezes a gente já prefere jogar pedras antes de recorrer ao diálogo. E aí, mal se resolve um conflito, a gente acaba criando outro, justamente pela falta de diálogo. Então, precisamos do diálogo sempre. O diálogo na família, o diálogo na escola, o diálogo com as pessoas do meu ambiente de trabalho, o diálogo com os meus vizinhos, o diálogo com os meus amigos. Diálogo sempre, sempre, sempre. Depois, ter tempo para Deus, para a família e para si mesmo. A cantiga do mundo de hoje é a cantiga Eu Não Tenho Tempo. De fato, todos nós estamos imersos em muitas coisas, mas a questão de tempo é prioridade na nossa vida. Para aquilo que for prioridade, eu terei o meu tempo. Para o que não é prioridade, eu nunca terei tempo. E para ser feliz, já falo aqui, é preciso a organização do tempo. Tem gente que se mata de trabalhar. Não que trabalhar não seja importante. Claro, o trabalho é importante, é fonte de dignidade, tem que pagar as contas, tem que realmente sustentar uma família. Mas você também precisa ter tempo para a sua família. Você precisa ter tempo para os seus filhos. Você precisa ter tempo para si mesmo. Você precisa ter tempo para Deus. E aqui eu falo da importância também de se cultivar uma fé, de ter uma religião, independente do que daqui seja. É importante trazermos Deus para dentro de nossa casa. Às vezes as nossas famílias estão de perna para o ar, justamente pela falta de Deus dentro delas. E a religião é esta ponte que nos leva, que facilita o nosso caminhar na direção de Deus, nos dá a compreensão verdadeira da nossa fé e daquilo que Deus representa e significa para todos nós. Então é preciso organizar bem o tempo, meus irmãos e minhas irmãs, para que a gente possa ter tempo para tudo, dar tempo para tudo e realmente viver. Não podemos vegetar nesse mundo, mas precisamos viver e viver com dignidade. Por fim, é preciso sempre fazer o bem e fugir do individualismo. O bem, ele deve ser feito sempre, a todas as pessoas, de todos os tempos e em todos os lugares. Aqui já estou caminhando para os instantes finais desta fala. Olha, eu digo o seguinte: quando uma pessoa pensa a possibilidade do suicídio, eu acho que aquela pessoa ela tem que fazer uma visita a um hospital. Aí vocês falam, ué, padre, por que visitar um hospital? Porque quando a gente vai no hospital, tanta gente está ali querendo viver. E para muitas daquelas pessoas, talvez a vida já chegou ao seu limite. Elas não terão mais a possibilidade de viver. Querem viver, mas diante de uma doença, de um problema grave, não tem mais condições. Meu irmão, minha irmã, valorize a sua vida. Nunca pense nessa possibilidade de tirar a sua própria vida, porque ela é o dom mais precioso, é o presente mais precioso que Deus deu para todos nós. Não fique esperando de Deus coisas miraculosas. Só de você levantar vivo já é um grande milagre. Só de hoje eu estar aqui falando com vocês, vocês estarem aí me ouvindo e me vendo, já é um grande milagre, porque a vida é o grande milagre, o grande presente
que Deus deu para todos nós. Valorize a vida, ame a vida, queira a vida, ame a si mesmo, como Jesus nos ensina no seu evangelho. E é isto. Vença as dificuldades da vida com a fé, com o diálogo e com a esperança. Agradeço desde já a toda a turma do Dona Júlia, a direção, aos professores que me solicitaram esta conversa. Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos vida e vida em plenitude, colocando Deus no centro da nossa vida e dos nossos corações, vivendo o amor, o diálogo e o perdão. Que Deus os abençoe, vos proteja e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus.